Você está sofrendo com dor de ouvido, não sabe a causa nem como resolver? Fica aqui até o fim que nós vamos mudar essa história. Meu nome é Bruno Neto, eu sou médico e esse canal aqui é para te ajudar com informações úteis para a tua saúde, para que tu tenha uma vida plena e abundante. E o assunto de hoje é a coceira no ouvido, que é uma queixa muito frequente no consultório do otorrinolaringologista. E por que acontece a coceira no ouvido? Para entender isso, a gente precisa voltar um passo atrás e entender um conceito muito importante, que é o da microbiota. O que é microbiota? São todos os micro-organismos que habitam no nosso corpo. Eles estão em todos os lugares. Estão na pele, estão no intestino, nas cavidades, e eles têm uma participação fundamental no funcionamento da nossa saúde, dos nossos sistemas. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 30 trilhões de células no nosso corpo, enquanto que nós temos cerca de 40 trilhões desses micro-organismos habitando em nós. Então dá para entender que se a gente não tiver uma harmonia na nossa vida com esses bichinhos, a coisa não vai funcionar direito, né? Então é preciso andar em harmonia com a nossa microbiota, com os micro-organismos que habitam, e eles estão em sua maior parte no nosso intestino e na nossa pele. Vamos lembrar, voltando para o ouvido, que o ouvido, o canal do ouvido, é recoberto por pele. E ali naquela região de pele existe uma população bacteriana e uma diversidade bacteriana que faz parte daquele ambiente. Como é que eu posso alterar isso e trazer problemas no funcionamento do ouvido? Número 1, e disparado, o principal problema é a manipulação excessiva do ouvido. Seja com as hastezinhas flexíveis lá de algodão, seja com ponta de caneta, com clips aberto, com chave de fenda, com a chave de casa, qualquer coisa as pessoas acham que pode botar lá no ouvido. E quando a gente começa a cutucar o ouvido, a gente altera a constituição dessa microbiota. E quando se manipula o ouvido muito, a gente acaba inclusive reduzindo a produção ou eliminando a produção de cerúmen, o que, por sua vez, vai alterar ainda mais essa microbiota. Esta microbiota alterada faz com que se proliferem as bactérias ruins e o ouvido começa a reagir a isso. Um dos sintomas é a coceira, é a descamação e, em alguns casos mais graves, a gente pode ter a otite, tá? Otite externa, que é a otite da pele, por essa alteração de flora bacteriana. E uma segunda razão para termos problemas de irritação, coceira e irritação crônica no ouvido é o conceito que passa pela inflamação sistêmica do corpo. Então, se a gente avaliar, por exemplo, pacientes obesos e diabéticos, são pacientes que têm um status inflamatório maior do organismo, e esses pacientes têm mais queixas auditivas, mais queixas no sistema auditivo e otológico, né? Vão ter mais coceira, vão ter mais inflamação. Por que isso acontece? Porque a inflamação no corpo faz alterar o pH do nosso canal auditivo, o pH do cerúmen. Então, a cera geralmente tem um pH ácido para neutralizar bactérias agressivas. Quando esse pH sobe um pouquinho, a cera perde essa capacidade imunológica e favorece o crescimento de algumas bactérias, algumas muito agressivas, como a Pseudomonas, por exemplo. E a Pseudomonas, principalmente em pacientes diabéticos que têm uma imunossupressão, pode causar uma infecção muito grave, inclusive evoluindo para uma osteomielite, uma infecção dos ossos da base do crânio. A gente chama essa infecção de otite externa maligna. Então, o que fica de lição? Nosso corpo foi feito à imagem e semelhança de Deus, um corpo feito para funcionar. O nosso papel qual é? Cuidar dele e não atrapalhar. Então, no ouvido a gente não coloca nada, não se coloca nada no ouvido, se deixa ele funcionar normalmente porque ele se cuida sozinho, né? A gente tem uma máxima que os nossos professores falavam de que o ouvido a gente limpa com o cotovelo. É, isso mesmo, não se coloca nada, certo? Em segundo lugar, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? O conceito de uma alimentação saudável, de um bom sono, de atividade física, essas coisas vão ajudar a diminuir a nossa inflamação corporal, a manter o nosso corpo funcionando bem e também a ter uma boa relação com a nossa microbiota, porque nós dependemos de todos esses micro-organismos que estão em nós para ter o nosso corpo vivendo de forma saudável. Valeu? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com todas aquelas pessoas que tu acha que vai ser importante saberem dessas informações. E vamos juntos!